Chegamos para mais um episódio do Zona Universitária, o seu programa semanal sobre futebol americano universitário, obviamente. Ontem, na segunda-feira, tivemos o Zona Neutra, o nosso programa sobre a NFL. Na terça-feira, sempre o Zona Universitária. E no Zona Universitária, quem está aqui comigo é o Thiago Delandrea. Seja muito bem-vindo. Tamo aí de novo, bora para mais uma gravação. Boa, Thiago. João também está conosco. Seja muito bem-vindo, João. Operando toda a tecnologia, e vocês que fazem parte da audiência mais bonita do Brasil também sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. O programa de hoje é gravado, a gente estava fazendo live frequentemente e a gente vai seguir fazendo as lives, Thiago, mas hoje especialmente gravado porque o nosso horário de terça-feira 4h30 estava comprometido com outras questões profissionais, então vamos gravados tranquilamente, mas é na mesma pegada, no mesmo bate-papo, só infelizmente não vamos conseguir conversar com a galera no chat aí, ou a galera que inclusive tem sido fiel, o pessoal voltando toda terça-feira, já começamos a ver as mesmas figurinhas carimbadas, e é muito legal saber que tem bastante gente curtindo o nosso trabalho. Tiagão, então o primeiro ponto é justamente responder uma pergunta que foi feita semana passada. Isso. Então vamos lá, João. Primeiro slide. Estrela brasileira. Isso é bait, hein? Não. Será? Eu dei uma avacalhada, porque hoje... Uma avacalhada ou tu deu não? Tu deu uma aumentada? Eu dei uma jogada de pressão em cima dele, porque eu fui trocar uma ideia com o Patrick, e ele disse que só a RFA mandou mais de 60 atletas pro high school universitário. Ele ficou de me mandar uma lista completa a respeito de onde estão, quem são e para onde vão, mas ainda não tive acesso a esses dados. O Otávio Oliveira, ele joga na Providence High School, Providence Panthers especificamente, é o nome do time de futebol americano. Só um segundinho, Thiagão. Deixa eu só esclarecer, porque tem muita gente aqui que talvez caiu de paraquedas, né? Semana passada, galera, nos perguntaram no programa, foi ao vivo, né? Peguei o Thiagão aqui no contrapé. Perguntaram, cara, vocês conhecem algo sobre o Otávio Oliveira, um brasileiro que está sendo muito bem avaliado no high school? E aí o Thiago Delandrea, ele sabia, lembrou de quem era, até falou, pô, é do Rio Football Academy, e só que não sabia como é que estava a situação do rapaz lá nos Estados Unidos. Aí o Thiago ficou de procurar essas informações, falou com o Patrick Dutton, que é o coordenador do projeto Rio Football Academy, e agora vai trazer as notícias. Como está a futura estrela brasileira da NFL nos Estados Unidos? O Otávio, na verdade, ele não passou pelas mãos do Patrick, né? O que eu comecei errando por ali, mas eu lembrava dele por conta de algumas matérias que aconteceram. Ele, na verdade, é do estado de Goiás, se eu não estou equivocado, não estou confundindo as bolas de novo. Ele é um slot, tá? Ele é muito novo ainda, até para os padrões do high school. Começou a jogar bem antes do que normalmente se joga. Ele é da classe de 2027, então a gente só vai ver ele efetivamente no college em 2027. Ele pode antecipar um ano por algumas questões escolares, né? Efetivamente, mas... assim, tem uma margem interessante pra gente saber se isso vai acontecer ou não. Ele tá o quê? Ele tá com 15 anos? Tá com 15 para 16 anos, né? Tá. Então, tem uma margem legal pra ele, assim, se desenvolver ainda a nível de high school. Ele é bem franzino em físico, mas ele é um slot muito rápido. Tem bastante espaço para jogadores recebedores desse perfil a nível de college. Eu tô falando bem sério. Ele é um recebedor com potencial. Já tem algumas ofertas. Não vou falar a respeito dessas ofertas, porque... Eu não achei fontes confiáveis, então vamos deixar por enquanto, a gente vai acompanhar ele especificamente ali no futuro. Quando tu fala ofertas, para quem tá acompanhando a gente e não conhece muito esse mundo do high school e do college, quando você está no high school, mesmo que seja o primeiro ano, se você já tá se destacando, algumas universidades já podem acenar para você, né? Isso. Ô, Thiagão, tô aqui, né? Então, assim, existe uma diferença muito grande de interesse para a oferta. Então, esse é o meu grande receio de dizer, por exemplo, olha, já tem 10 ofertas, como eu já vi algumas matérias dizendo. Mas pode ser 10 universidades interessadas, dizendo assim, lá no futuro, quem sabe, se tu tiver afim... Mas não é uma coisa... Ele não pode... O que são ofertas efetivamente? Oferta é a possibilidade dele receber um papel da universidade, botar o nome dele lá e dizer, olha, em 2027 ele vai para a universidade tal. Ah, mas mudou o head coach. Não importa. A vaga dele está garantida porque ele teve uma oferta oficial da universidade e a NCAA exige que esse tipo de coisa seja cumprida. Então, eu não tive informação exata, gosto de confiar em alguns sites específicos que ainda não chegaram tão a fundo no estado da Carolina do Norte
como eu gostaria de ter. Então, assim, é normal, hoje ele não tem estrelas efetivamente. Por quê? Ele é ruim? Não, porque realmente o recrutamento e análise, de modo geral, não chegou. Esse é um outro ponto, né? Os prospectos do high school, quando eles passam para o college, eles são avaliados em quantidade de estrelas. Exatamente. Um prospecto 4 estrelas, 3 estrelas, 5 estrelas, né? Tanto antes de chegar, quanto já lá, sabe? A ESPN faz uma atualização constante a respeito disso. Isso. E nesse caso, cara, você pode ir pro college sem nenhuma estrela, isso é ok. Muitos jogadores vão sem nenhuma estrela, né? O Josh Allen, se não me engano, foi um prospecto 0 estrelas. Justin Jefferson também, outro da Universidade de Louisiana, né? Então, assim, uma quantidade legal de jogadores que vão como walk-ons também, que basicamente o cara entra como pagante, estudante universitário mesmo e recebe uma oferta para jogar futuramente. Isso, mas no caso aqui do Otávio, ou seja, no caso do high school, no primeiro ano tu já pode ser classificado com estrelas, não é só no último ano que tu sai com um gabaritozinho passando. Com certeza, mas assim, o que acontece na prática? Se a gente entrar em 2027, já tem muitos jogadores sendo contados como 5 estrelas, 4, 3. Só que se a gente for olhar Texas, por exemplo, Texas já tem uns 500 atletas ranqueados. Eu tô falando sério, tem uns 500 atletas ranqueados. Por quê? Porque o estado onde o futebol americano ele respira, falando assim. Muita gente vive de futebol americano. ONU Tree, ESPN basicamente focam em Texas, Califórnia, na esquerda do país, e na Flórida, à direita do país, que são os estados do futebol americano, efetivamente falando, né? Então a North Carolina, que é onde ele tá jogando nesse momento, não é um estado tão referência, tem menos influenciadores também. Então, assim, a gente vai conseguir encontrar uma quantidade legal de jogadores já ranqueados? Sim, mas uma quantidade bem menor. Hoje, dos sites confiáveis que eu vi, a gente tá numa média de 45 a 50 atletas. Então é pouco, muito pouco. 10% do que o Texas apresenta, por exemplo. Cara, que legal, cara, que legal. Então o Otávio está nos Estados Unidos, está jogando por Providence. É um brasileiro entre muitos, né? Como você falou, o Rio Football Academy já enviou mais de 60 atletas para jogarem na high school lá. Não sei se tem 60 jogando na high school, ou se foram, voltaram, como é que foi isso. Mas a questão é, os brasileiros, tal como o brasileiro sabe fazer, está se infiltrando no futebol americano. Nós somos a erva daninha do mundo. Para onde você olha, entre dois paralelepípedos, você encontrará um matinho e somos nós. O brasileiro está lá com a sua bandeira do Brasil e aparecendo, fazendo fotobomb no fundo das gravações aí. Então, cara, muito legal saber que temos já jogadores cotados. Porque se 2027 ele está no college, aí tu bota mais 4 aninhos, 3 de college. O normal é assim, em 2026 ele realmente vai receber uma grade, porque ele já é um destaque. Então assim, tu entra na MaxPress, enfim, sites que são mais focados em não o recrutamento em si, mas destaques, promessas, sabe? Esse tipo de aposta que a gente vê no futebol, a galera que cobre a copinha, por exemplo, São Paulo Futebol Júnior, ele vai receber muita atenção a partir de agora. Acaba essa temporada, tu faz pula a barra de espaço ali e tu vai certamente ver ele ranqueado em algum lugar. Que legal, cara. Aí 2027, aí mais uns 3 aninhos, quem sabe aí 2030, 2031, se tudo der certo pro Otávio, tá pintando aí um brasileiro, um wide receiver, cara, no draft da NFL. Esperamos e torcemos para o Otávio. Vamos lá, vamos passar então? Vamos dar sequência aqui, cara. A gente tem feito nos últimos programas, antes de começar a falar dos jogos, de como é que foi a rodada e como será a próxima rodada, a gente tem falado dos destaques de algumas unidades. A gente já falou de quarterbacks 3 programas atrás, falamos de running backs, falamos de wide receivers e agora a gente vai falar dos caras que protegem essa galera. Então nós vamos falar da linha ofensiva. Aqui a gente está falando de center, de guard, de tackle, todo mundo, Thiagão? Todo mundo. Então, pensando na unidade da linha ofensiva, e se você é um torcedor de futebol americano, você com certeza já sabe a importância de ter uma linha ofensiva boa. Se você é um torcedor do Miami Dolphins, você sabe muito bem da importância de ter uma linha ofensiva boa. Afinal de contas, a gente nunca teve. Então, é um sonho. E pensando no sonho, eu já tô vendo que o Thiago não botou nenhum jogador pro meu Dolphins. Pelo jeito a gente vai continuar sonhando. Esses caras aqui são os destaques atuais do college. Os destaques atuais do college. E assim, sendo bem sincero, não é a minha opinião, é mais uma constatação com que eu leio. 4 deles são regularmente apontados como primeira rodada, tá? Então são os 4 primeiros. E daí, em média, fazendo uma média, os outros são cotados para a segunda rodada,
por mocks comuns, tá? Não é a minha opinião, eu acho que tem 3 notas de primeira rodada, que é o Proctor, o Fano e o Guard de Penn State, que tem um nome difícil de pronunciar, né? E a partir dali a gente tem notas de segunda e terceira rodada em diante. Então, beleza. Então, os 4 primeiros aqui que seriam Kadim Proctor, do Alabama. Sim. Spencer Fano, do... rapaz, essa ali me pegou. Utah. Francis Mauigoa, do Hurricanes, do Miami Hurricanes. E de BYU, Olaivavega Ioane. Penn State, ok. De Penn State, Olaivavega Ioane. Pô, mas tem que merecer o meu acerto da pronúncia aqui, Olaivavega. Pô, cara, vamos falando de cada um desses caras aqui. O Kadim Proctor, teoricamente, tu acha que ele combinaria com o time do Tennessee Titans para proteger Ken Ward? Assim, o fato é, Titans precisa de um left tackle. E não tenho muita discussão com relação a isso. Segundo fato o Titans vai escolher lá em cima. Vai escolher nas cabeças do draft. Eu tenho 2... A gente não tá falando de mock, né? Tá falando de fit ideal. Se não trocar, certamente vai ser o Proctor na primeira. E assim, estando na primeira geral, provavelmente a gente vai voltar a ter um tackle na primeira escolha geral do draft. Ele é um dos caras mais hypados, tá? E o ponto o desempenho abaixo da média de alguns demais, que a gente vai falar adiante, também ajuda com que ele seja catapultado para cima, né? Vamos botar entre parênteses desse jeito. A classe é boa? A classe tem quantidade, mas prometia muito mais. A gente tá falando assim de um Penny Sewell, por exemplo, um cara nessa pegada, não? Não. Assim, normalmente tu vai ler essas comparações. Eu acho muito injustiça, tá? Por quê? Só que também eu preciso ser justo. Se a gente fizesse essa mesma gravação antes de começar a temporada do college, eu ia me jogar dizendo que essa aqui é uma das melhores classes de tackle disponíveis em, sei lá, da história. Anos. Por quê? Porque, o Brian Parker, que eu coloquei ali embaixo, e mais uma penca de gente que eu não citei aqui, tinha um espaço muito grande de subir, de ser starter, na teoria. Na realidade, a gente tem muita gente jogando pouco futebol americano. Qualidade, assim, tá sendo um desempenho abaixo. Evidente, lesões. Tem 3 ou 4 nomes que eu deixei de fora pra ser verdadeiro. Porque tem nomes bons também que não vão pro draft, ou podem acabar tomando uma decisão lá em cima da hora, dependendo de lesão, de como é que for. Mas assim, são jogadores que hoje estão machucados. Então o principal ano da carreira deles pré-draft vai passar numa lesão. Então, assim, sinceramente falando, essa classe prometia muito mais do que tá entregando. Então a grande maioria deles, por exemplo, o Spencer Fano, já não sei se tu quer atacar o segundo, ele tá indo muito mais por um histórico de bons tackles de Utah. Tá, então o Proctor ali, o primeiro é um left tackle, né? Um left tackle. Aí o segundo, Spencer Fano, também é um left tackle. Direito. Ah, esse é um right tackle. Direito. Mas ele dobra, ele joga na esquerda também, tá? Ele começou como left tackle, ele foi pra direita porque Utah tava com dificuldade do lado direito, então o tackle da esquerda reserva era melhor do que o tackle reserva da direita, fizeram essa métrica, então o Fano entrou. Ele casa muito bem com o que o Kelly faz, tá? Eu não sei se chega a cair nos Raiders, mas o fit ideal por quê? Utah tem colocado alguns tackles bons no draft, até o tackle do Saints ali, não o Banks, o outro que foi de primeira rodada também, e tem mais um tackle de primeira rodada que saiu pra Utah há pouco tempo, que eu realmente não vou lembrar pra onde foi parar. O ponto todos eles têm em comum o quê? Serem jogadores pesados pra caramba, mas serem ágeis. Então, não são os melhores protetores de passe do mundo. Quando tu pega um tackle de Utah, tu sabe que Utah, por ter um jogo corrido estabilizado, por ter uma quantidade, um jogo em downhill muito forte, uma necessidade dos tackles irem buscar linebacker no segundo nível, corners longe ou safeties lá no fundo do campo, fazem com que esses caras sejam mais ágeis e menos habituados ao jogo aéreo. Então, assim, normalmente esses caras têm uma dificuldade, os tackles de Utah, de modo geral, têm uma dificuldade considerável no primeiro ano da NFL. Por quê? Porque tu vai passar a bola com mais constância do que tu fazia no college. Só vou te pedir um favorzinho, Tiagão, para evitar bater na mesa, porque o Montanha, ele vai, esse episódio como é gravado, vai passar pelo Montanha, e ele é o surtado da batida. Fechou. Tá? Então pode mexer, mas só não bater, que o Montanha vai brigar com a gente. Beleza. Francis Mauigoa, tu botou ele pro Colts, porque o Brandon Smith é futebol americano. É free agent. Basicamente, eu não acho que o Brandon Smith vai ficar nos Colts, porque ele recebe pouco, tá? Sinceramente, eu acho que ele recebe 9 milhões ano.
ou 19 milhões ano, acho que é 9 milhões ano. Então, se ele vai para free agent, ele vai para as cabeças como o melhor ou o segundo, dependendo de se o Teco disponível. Então, assim, ele vai para as cabeças com potencial de receber bastante, porque tem muito time precisando de Teco. Então, nessa levada, Colts, numa posição ruim de buscar as cabeças, de buscar o Proctor ou o Fano, podem sim buscar um left tackle que case no estilo. Que estilo? Um tackle mais pesado, mais acostumado ao jogo proteção de passe. É o tackle mais pesado no sentido de baixa mobilidade. Assim, não é o cara mais pesado em peso, mas é o mais lento, é o menos móvel, é o com mais dificuldade de contribuir no jogo corrido. O dele é bater cabeça com o end que está na frente dele. Pode ser um cara que saia do college como tackle e depois tenha que trabalhar como guarda na NFL. A gente vê algumas adaptações dessa, né? Difícil justamente pela falta de mobilidade. É um downgrade absurdo em relação ao Brandon Smith, mas assim... eu não acho nem que ele tenha nota grade de primeira rodada, tá? Não porque eu não acho que ele seja bom. Os anos anteriores dele foram muito bons. Esse ano, o tempo que o Carson Beck segura a bola demais atrapalha ele nesse sentido, mas ele vai ter um pouco de dificuldade com relação ao primeiro ano na NFL. Por quê? Porque tu precisa ser um pouco mais ágil, né? É difícil tu ter um cara tão pesado, tão lento, tão menos móvel, né? É difícil tu... Porque hoje, ainda mais nos Colts que correm consideravelmente com a bola. Aí tu vai me dizer, por que não colocou em outro lugar? Os Raiders precisam de agilidade. Os Falcons têm um jogo terrestre estabelecido que precisa de um jogo mais ágil. Então, todos os times, de modo geral, tu necessita que o guard seja minimamente ágil. E aí, no caso aqui, com o Colts, por ser um jogo passado... tu conseguiria exatamente. dar um pouco mais de possibilidade. Embora, né, a gente saiba que o Jonathan Taylor tá lá movendo o trem, né, no time do Colts. Na quarta posição aqui, o Aloiva Vega Ione, que aí, por ser um guarda ágil, e tu avalia o Falcons como um time que tem ali o Bijan, a possibilidade, a necessidade de um guarda ágil. Foi o que tu falou até agora. Os Falcons são um time que mais se aproxima de um ataque a nível de college. Em que sentido? Um ataque mais rápido, um ataque menos vertical e mais a bola chegar na mão dos playmakers o mais rápido possível. Então, o Bijan Robinson, tu tem um tight end que é extremamente ágil, que foge dos padrões da NFL. Então, tu obrigatoriamente precisa do quê? Tu sabe que o Bijan Robinson vai quebrar teco. Então, tu não necessita explodir um gap para o teu running back correr em downhill, como os Colts fazem, como vários times da NFL normalmente fazem. Então, é muito mais vantagem tu ter um guard que simplesmente encontre alguém para bloquear e tente abrir um buraco de qualquer jeito, do que necessariamente tu fazer uma jogada designada. Que diferença que faz? Na prática, tu dá a liberdade pro Bijan Robinson buscar o gap. Então, se tu tem um tackle ágil, ele te agrega muito mais num segundo bloqueio, num terceiro bloqueio. E é isso que casa muito bem nessa ideia dos Falcons. Então, basicamente, o que tu tá falando aqui, cara, entre fazer uma jogada designada ou você ter uma liberdade pro tackle procurar alguém para bloquear, não seria tipo assim, bloqueia qualquer um, não é isso. Existe a jogada, tipo a linha ofensiva, ela geralmente move toda junta para um lado, para um outro, cada um bloqueia quem deve bloquear, teoricamente, né? Uhum. Eu vou pegar o defensive end ali, eu vou pegar o defensive tackle aqui, ele é um guard, geralmente ele vai estar com embate com o defensive tackle ou com alguém, um outro jogador vindo para blitz. Mas beleza, eu sei quem eu vou pegar ali o primeiro. Depois que eu bloqueei esse cara, geralmente eu posso buscar outro. Abrir um gap do lado aqui, eu vou ajudar o meu center, ou eu vou ajudar o meu tackle aqui. É isso, né? Ele é o primeiro guard que a gente vai falar, que a gente falou. Ele alinhou muitas vezes como fullback e também como running back na Universidade de Penn State. Por quê? Por ser uma opção a mais de bloqueio. Tu deixava ele livre, tipo, por exemplo, tu alinhava a tua linha ofensiva com 5 normalmente, tu alinhava ele como fullback. Onde abria espaço, ele se enfiava e chumbava o primeiro que via pela frente. Olha só. Como ele passava por cima de um linebacker, ele ficava de pé e jogava o cara para fora do campo, ele seguia correndo mais 10, 15 jardas para conseguir bloquear alguém. Contribuiu muito para o ataque terrestre da Penn State. A Penn State, a gente já falou naquele episódio dos running backs, teve 2 running backs com quase 1.000 jardas. Uhum. Passa muito por quê? Porque esse cara é um fenômeno. Um guard em muito tempo, desde o... esqueci o nome do guard dos Bills, que era da Flórida. Depois ele, muito tempo que tem talento, efetivamente, talento para valer uma primeira rodada, assim, sem ser um grande absurdo.
Cara, legal, legal. Então esses 4 caras aqui, eles devem sair aí muito provavelmente, se não na primeira rodada, mas muito próximo da primeira rodada. O Proctor provavelmente é um cara lá em cima, né? E aí quando a gente fala em primeira rodada, a gente fala em draft. E aí, Tiagão, eu preciso fazer um rápido parênteses aqui, porque tá rolando uma campanha, cara, da NFL que se chama International Fan of the Year. Conhece? Não, nunca ouvi falar. Essa campanha, cara, é organizada pela NFL e os times escolhem um torcedor que não mora nos Estados Unidos, que é convidado para ir ao draft no ano que vem, tá? E acompanhar toda a escolha do seu time e inclusive fazer uma escolha lá no palco, né? Narrar a escolha, né? E ano passado foi um cara do Dolphins, cara. Ele foi lá, fez a escolha, ele foi International Fan of the Year do Dolphins e tudo indica que ano que vem vai ser um brasileiro que vai lá representar o Eagles, cara. Imagina o perigo disso aí, cara. O Eagles, tá? Por quê? Porque o Eagles já teve um International Fan of the Year do ano passado, foi da Austrália. E o Eagles tem ali a Austrália como um dos territórios que ele quer explorar comercialmente. O outro é o Brasil. Então, se ano que vem, ano passado pegaram da Austrália, esse ano a tendência é o Brasilzão. E o Eagles tá de olho no Brasil, né? Tanto que eles têm aí uma parceria com o pessoal do Eagles Brasil, que é uma página aqui no Instagram. Se você torce pro Eagles e não conhece o Eagles Brasil, vai lá. Se você gosta de futebol americano, também vai lá conhecer o Eagles Brasil, porque os caras postam notícias direto do Eagles e eles têm um bom relacionamento. E o Eagles, o Philadelphia Eagles, pediu para que aumentassem as inscrições para o International Fan of the Year, porque eles querem ver aí um brasileiro lá. Então, se você torce pro Eagles, cara, vai lá no site da NFL, a gente vai deixar o link aqui na descrição, inscreva-se na campanha International Fan of the Year. Se você for torcedor do Philadelphia Eagles, parabéns, meu irmão, tua chance é muito maior que a dos outros. Cara, é viagem completa, tu vai pro draft, lá no draft tu ainda vai na salinha especial e tu vai pro palco falar a escolha do teu time. Ano passado o cara do Dolphins escolheu um cara de terceira rodada, velho. Então, cara, vale muito a pena. Eu já me inscrevi pelo Miami Dolphins, porque é essa sacada, Tiagão. Tu pode lá se inscrever pelo Giants. Todos os times vão escolher um fã internacional. Então, mesmo que você torça para outras franquias, é a tua oportunidade de, quem sabe, estar no draft 2026. Link aqui na descrição. Tiagão, vamos dar sequência aqui nos próximos. Jennings Dunker. Tu botou esse cara para o Tampa Bay Buccaneers. Next Great Baker Friend. Ok. Next Great Baker... Ok. Grande amigão do Baker Mayfield. Por quê, cara? Ele é um... Assim, perfil de tackle de Iowa. Grande, ágil, forte e uma aberração física. Ele é grande pra caramba. Ele é um dos melhores bloqueadores de passe dos últimos 3 anos do college em sentido de consistência. Eu acredito que Tampa precisa dessa figura, desse bom bloqueador de passe, que seja mais ágil, que entrega o quê? O Dunker, ele tá acostumado a... Diferente do comum da liga, ele não é um tackle que grampeia, por costume. Na NFL a gente tá vendo cada vez mais raro esse tipo de tackle com essa técnica, né? Tu vai ter que definir o que é grampear pra galera aí. Por exemplo, normalmente o tackle, ele se agarra no pad do end e segura, assim... Tenta travar do melhor jeito possível. Então, normalmente, o QB que é ágil e ele tenta fugir do pocket, o end vai tentar acompanhar. Como o tackle não tá vendo, o cara tá indo pra direita do pocket, ele tá indo, a chance de holding é grande. O Dunker é um tackle que bloqueia com a palma da mão aberta. Então, por exemplo, se o Baker sai do pocket como normalmente faz, tu não exige que, por exemplo, ou fica mais fácil esconder que o tackle tá dando uma segurada pra... Sim. Porque tu não tá fazendo aquele puxão de camisa descarado que normalmente tu vê na liga. Que nenhuma penca de tackles faz. É que, teoricamente, você não pode agarrar dentro do shoulder pad, né? Tu não pode botar a mão lá e segurar. Tu tem que bloquear de palma. Mas aí você faz o quê? Você bota a mãozinha aqui do ladinho. E aí não tá bem que encaixando, mas na hora que o cara começa a se mover, tu segura o cara pelo pad. O Zach Martin fala, né? Ele teve 9 holdings marcados em 11 anos de liga. Aí isso. Pô, que foda, como tu conseguiu isso? Ele falou, cara, eu grampeei e fiz holding umas 200 vezes a mais do que foi marcado. Mas... Eu sou foi bom. marcado aquilo ali. E também, porque ele é um cara extremamente fora da curva. Então, quem bloqueia de mão aberta tem uma vantagem com relação a isso. Fica mais difícil bloquear, exige mais do jogador, mas assim, ele compensa com muito mais força, tem muito mais tamanho, bloqueia a maioria dos ends de cima para baixo, pela altura, quase 2 metros de altura, então tem um grande potencial de casar muito bem no esquema de Tampa. Jake Slaughter. Esse cara aqui do Jacarés de Papo Amarelo, do Florida Gators, tu botou ele pro Broncos e um luxo que poucos podem pagar, por quê? Ele é um center.
tá? Então, eu acho bem difícil alguém, até pelas necessidades gerais da liga, alguém que precisa, porque os times que têm necessidade de center, geralmente não, pelo que todos que analisei, todos têm necessidade maior em outra coisa. Então, ele é o melhor center da classe, um dos melhores jogadores de linha ofensiva de modo geral. Se ele fosse guard, muito provavelmente ele teria nota de primeira rodada, porque ele é um fenômeno. Mas 4 anos como started, cada vez mais raro isso no college. Então, assim, o único time que eu analisei, que eu posso dizer, olha, esse ali pode ir, dar o luxo de pagar uma segunda rodada sem se arrepender depois com necessidade maior, é os Broncos. Isso, o center ele geralmente começa, sei lá, na terceira rodada, né? Ele, Isso. J.C. Davis, né? J.C. E aí tu botou ele pro Cardinals, que seria um encaixe interessante. Paris Johnson de volta à direita. O Paris Johnson veio como right tackle. Então, ele veio a jogar à esquerda pela necessidade. Realmente, tu perdeu o Johan Williams. Johan Williams não, tu perdeu o Humphrey, que estava jogando muito mal, foi cortado. E daí esqueci o tackle dos Bengals ali, acabei de falar o nome dele, mas enfim, o Paris Johnson foi pra esquerda pra ser o tackle de confiança do lado cego do Murray. Ele tá bem, mas não é a dele, tá? Então se tu traz o JC, que é transferido de Novo México, ele tem um potencial muito legal de, assim, tanto jogar na direita, porque já jogou na direita, quanto fazer o lado esquerdo da linha ofensiva dos Cardinals e voltar o Paris Johnson para a direita. E draftado diretamente aqui do Brasil Onças, né, cara, ali pelo logo. Para quem não, gente que tá chegando aí a primeira vez, eu Thiago Zuma, que eu não sou especialista em college, é o Thiago Delandré, então eu não conheço todos os logotipos de college. Eu vou conhecer, à medida que esse programa for continuando, eu vou conhecer. E a gente vai tentando acertar por assimilação. E aqui é uma onça, é um tigre, não é um tigre provavelmente, né? E o nome dele é Caden Green. Missouri Tigers ali, ó. É um tigre, então. Missouri, o Caden Green, transferido de Oklahoma, é um dos melhores guards disponíveis, tá? O Giants joga com 4 na linha ofensiva, joga com 1 a menos, por opção própria. O Van Houten é horrível. Então, tu precisa de um guard, ele chega pra ser started, é muito mais uma need do que realmente qualquer coisa, então potencial muito legal de ser started no primeiro ano pelos Giants. Já estamos falando aqui de segunda rodada, né? Falando de segunda rodada. Brian Parker second. Aí tu joga ele pra Green Bay Packers, que seria um upgrade em direção ao Walker. O Parker é um de Duke, onde na Universidade Duke joga na Carolina do Norte. É um dos bons tackles disponíveis, onde, quem sabe, o Otávio Oliveira vai jogar no futuro, porque é uma universidade que tem uma pipeline direta. Ele é melhor que o Walker como prospecto, tá? Ele é um cara mais adaptado que os Packers fazem, que é essa... Como é que eu vou dizer? Com essa chamada excessiva de passes. O Packers, historicamente, vem chamando cada vez menos corridas. A qualidade dos running backs diminui também. Então, talvez tenha uma relação. O Parker é maior em relação ao Walker. Ele é menos ágil, mas ele proporciona uma segurança maior em relação ao passe. Então, tudo passa por... Ele bloqueia passe melhor que o Walker. Perfeito. Eu acho que o Walker vai para free agent para testar o mercado. Obviamente, galera, a gente não tem aqui o compromisso em tentar acertar esses movimentos. Tem muita coisa, muita água para rolar embaixo da ponte até o draft do ano que vem. E a chance de acertar seria mínima, né? Mas é legal a gente começar a pensar nesses movimentos, ver com os encaixes, para que vocês que estejam aí acompanhando o Zona Universitária, entendendo um pouco mais de college, também comecem a pensar no draft ano que vem, que é uma época muito divertida da NFL. Agora vamos falar exatamente do que aconteceu, Thiagão. Vamos trazer aí os melhores momentos da rodada passada, antes passando pelos invictos. Mais 2 caíram. Navy, enfim, caiu. O time do Navy. E caiu também Georgia Tech. Navy perdeu para North Texas, a melhor North Texas de todos os tempos. Foi um jogo assim horrível por parte de Navy. Georgia Tech perdeu para NC State, um jogo dentro da conferência. Um jogo que assim, menos prometia. Georgia Tech jogou muito mal e acabou perdendo. Ohio State, Texas A&M, Indiana e BYU continuam as únicas invictas aí desse finalzinho de campanha. Já estamos aí o que? Na sexta? Nona? Está na 10ª... na teoria, na prática é a 11ª semana, porque existe a semana 0, né? Então, igual o número romano. Começa no 1, né? Sim. Mas, assim, existe a semana 0, que também conta como uma semana. Então, na prática, a gente está na 11ª semana, mas esse foi o jogo da 10ª semana. Nós vamos até a 14ª?
A gente vai até 16ª, que é o Army Ball, né? Que é basicamente o jogo onde só tem um jogo. Uma semana onde só tem um jogo, que é o jogo das Armies, né? Das Forças Armadas, que geralmente joga Army contra Navy, ou Navy contra Air Force. E aí depois começa os bowls, né? Aí começa os jogos de conferência. E depois dos jogos de conferência vem a Ball Season. E aí o Ball Season é ali finalzinho de dezembro. 25, 27 ali é a viradinha do ano, a gente tá falando de Ball Season, né? Sim, exatamente. Quando é que é a final? A final é... A final geralmente é em janeiro, ali no... É que o formato dos playoffs aumentou, né? Então realmente precisa dar uma olhada com relação à data. Mas é final de janeiro. Final de janeiro. Provavelmente a primeira semana de fevereiro vai ser, pelo que eu tava vendo. Então nós vamos ter futebol americano universitário até fevereiro, pô. A gente vai acompanhar até o Super Bowl, a gente vai estar falando de futebol americano universitário também. Não que a gente vai acabar o programa depois, a gente vai continuar falando, né? Mas eu digo assim, dos jogos, né? Avaliando os jogos. E, João, passamos... Semana 10. Cara, vamos lá. Este primeiro time aqui eu não consigo, não chego lá. North Carolina. North Carolina, do tio Bill Belichick. Ganhou! 27-10. 27-10 aí, ó. Que maravilha. Ganhou de? Syracuse. Syracuse. E aí a gente tem o center Chad Lindbergh e o wide receiver Jonathan Cook como dois bons nomes do jogo. Isso. O sétimo e o quinto do lado é um... É uma rodada que eu vejo como grade de nota, tá? Um cara de quinta rodada e um cara de sétima rodada aí. Tá. Algum comentário especial? Assim, North Carolina é horrível, tá? North Carolina é horrível, então... Mas fica claro que, assim, o trabalho do Bill Belichick ele é muito mais difícil do que parecia. Ele errou, assim, de uma forma descomunal na posição de quarterback. O quarterback de North Carolina é horrível, mas tem um trabalho ali. A defesa já encaixou, já não perde mais 695 mil tackles por drive. Então, quando tu perde essa quantidade de tackles a menos, fica um pouco menos difícil ganhar. Então as coisas estão começando a andar. Exatamente. E no caso aqui a gente tem um Goiás do Mal versus o Jacaré de Papo Amarelo. É uma briga de elite de logos, né, cara? Que é Georgia e Florida Gators, né? Isso. Então 24-20 para o Georgia, cara. Assim, a Flórida joga mal e perde, enquanto que a Georgia joga... a Flórida joga bem e perde, enquanto que o Goiás do Mal joga mal e ganha. Por quê? Tem sido essa métrica nas últimas semanas. A Georgia joga mal, o quarterback da Georgia joga pouquíssimo futebol americano, mas eu tô falando nas últimas 20 semanas. Olha, o quarterback da Georgia joga pouquíssimo futebol americano. A Georgia segue ganhando, muito provavelmente vai estar na final de conferência. O nome do quarterback deles é? Não vou lembrar. Tá. Difícil lembrar o nome da lenda. O wide receiver Zacharia Branch. Tu vê ele saindo como o segundo colocado em segunda rodada de draft. É um dos bons nomes, assim. É o melhor nome da Universidade da Georgia hoje em talento bruto pro ataque. Ele é extremamente desfavorecido pela posição de quarterback. O número 14 da Georgia é o quarterback deles. Eu não consigo lembrar o nome deles de verdade. Mas assim, joga pouco. É menos que o Stephen Bennett, por exemplo. Então assim, é feia a coisa. Mas tá ganhando jogos. Então no final do dia é isso que importa. Oklahoma versus Tennessee. E aí 33-27 para Oklahoma. Oklahoma que vinha, acho, se não me engano, 2 derrotas seguidas, né? 2 semanas perdendo. Uma derrota, eu acho, só. E... 2 derrotas, Ole Miss e Texas. Defensive end, Mason Thomas, talvez saindo aí na primeira rodada e... Eu botei a primeira geral. A primeira geral. Mason Thomas, aí é um nome pra você ficar ligado, né? Teu time tá precisando de defensive end, edge, esse é o menino. E olha só como a classe de QBs é ruim, cara, porque estamos cotando aí um edge como primeira geral, né? Geralmente a gente cota QB, né? E assim, isso é tão verdade que geralmente a posição de Heisman ela vai pro quarterback. Então quando a coisa tá tão ruim como tá nesse ano, tu abre uma margem pequenininha, para um jogador de defesa que joga só na defesa competir pelo Heisman. Ele fez um sack, fez um TD, que ele forçou o fumble e fez o TD. Então, assim, hoje existe uma margem para um jogador que não QB, obviamente, ganhar o Heisman. E existe uma margem legal para a gente ter um defensor e ser o segundo defensor, só defensor a vencer, né? Porque a gente também teve o recebedor / corner de Jacksonville que acabou ganhando também, mas jogava no ataque também. Travis Hunter. Então, assim, existe uma margem legal. Acho difícil ganhar, porque no final do dia o ataque é muito mais favorecido de Heisman pela quantidade de status que farma, mas assim, tem uma margem interessante de ele aparecer bem no top 10.
46-45, talvez o jogo mais emocionante da rodada, onde Duke venceu Clemson. A gente foi falar do Otávio, os dois destaques são duas universidades que jogam na Carolina do Norte. Pode ser coincidência ou não. Duke cometeu o crime pra cima de Clemson e, assim, a gente destacou dois nomes. O Avion Terrell, que é uma aberração, um dos melhores corners dessa classe, tá? E o Peter Woods, que é sempre muito bem ranqueado, mas assim, ele joga pouquíssimo futebol americano. Por que Duke fez 46 pontos? Porque tem um defensive tackle ali que é parador de corrida e fecha gap, que faz tudo menos parar a corrida e fecha gap. Então o Peter Woods tá jogando pouquíssimo futebol americano. Eu acho que não vale uma primeira rodada, mas assim, estão se enfiando ele goela abaixo em tudo que é mock. É uma derrota absurda de Clemson. O treinador de Clemson lá chutou o pau na barraca na entrevista, desceu o cacete de todo mundo lá. Ah, é? Foi feia a coisa. Mas assim, sinceramente, não acho que precisa ser demitido. É mais uma vitória de Duke pelo talento, pela bola que joga, pela fase ruim de Clemson. Porque, porra, tu fazer 45 pontos e perder, mesmo a nível de college, é só a gente ver aqui, sabe? Essa aqui não é a média, sabe? Outro time que fez 45 pontos venceu. Porque pra tu fazer essa quantidade de pontos e perder, tu precisa ser muito ruim até pra nível de NFL. Avion Terrell, que é o cornerback que tu colocou como primeiro aqui, ele é de Clemson. Clemson? Irmão do Terrell do Falcons, que também veio de Clemson. Clemson, ok. O Hurricanes perdeu, cara, 26-20. Quem é o time ali? SMU. SMU. Isso. E aí, cara, me chamou a atenção que tu botou um linebacker aqui, Ruben Bain Jr., como talvez saindo na primeira rodada. O Ruben Bain Jr. é end, tá? Ele é outside linebacker. Ele é outside linebacker, joga de end, é um dos melhores ends, assim, um dos melhores jogadores de Miami. Carson Beck em outra atuação pavorosa. Desde que a gente começou a falar dele, ele só começou a jogar mal. E também o Armar Moses, que fez 2 interceptações. É um dos safeties que mais vem crescendo, e SMU vai se tornando uma frente interessante para a conferência ali, pela ACC. 45-35. Ali os dois eu não conheço. West Virginia e Houston. West Virginia e Houston. O quarterback aqui é o Connor Wigman. Isso. E tá jogando lá pra uma quarta rodada. Ele jogava por Texas A&M. É um dos recrutas mais hypados da história do college. Ele foi um 5 estrelas 99, porque como é que funciona o recrutamento? Eles dão 5 estrelas pro cara, até a nota do sistema americano é assim, né? Pra quem faz 1. Então 1 é o máximo que tu pode tirar. Ele fez 0,99999998, sabe? Uma coisa assim. Absurda. Só aquele indie dos Texas, que foi a primeira rodada dos Texas, jogou o South Carolina. Como é que é o nome dele? O número 90. DJ Watt? Não, Putz, eu tava nos Panthers há pouco tempo agora, eu acho que tá no Dallas. Já teve o Clowney, não? O Clowney, Só ele foi mais... Teve um ranqueamento maior, né? Mas enfim. Então o Connor Wigman foi muito mal em Texas A&M, se machucou na temporada passada, se transferiu pra pra Houston, tá jogando muito bem. Acho que vale uma quarta rodada em um potencial absurdo. E também o Ed Walls III, também transferido. O Houston tem usado muito bem o portal, a gente já falou algumas vezes disso. E é um cara que vai correr por fora para ser um jogador de rotação, mesmo que numa rodada tardia de draft. Então as grandes destaques estão aí, João. Vamos passar agora. Vamos dar uma olhada na classificação na AP Pool. Cara, aqui, né, lembrando, são notas, são avaliações, né, que centenas de especialistas dão e acabam montando essa classificação do college. Os 12 primeiros aqui vão jogar os playoffs. Uhum. E aí nós temos o Ohio State mantendo o primeiro lugar. Desde que a gente começou a fazer o programa, o Ohio State não sai do primeiro lugar, né? Tem ali uma classe de wide receivers muito boa, né, Thiago? E o quarterback é o Savin. Como? Savin é o nome dele. Savin, isso aí. Depois a gente tem Indiana. Isso. Indiana em segundo lugar, Texas A&M em terceiro, Alabama, Georgia, Oregon Ducks, Ole Miss. Ole Miss tá subindo, hein, cara? Tá subindo. Tá subindo, não tava tão perto assim quando a gente começou, tava até fora dos playoffs. Fora do top. Isso. Aí ali a gente tem BYU, né? Isso. Aí depois Texas Tech, Notre Dame, Oklahoma caindo desde que a gente começou também. Oklahoma em algum momento aqui era segundo lugar, se eu não me engano. E tem o pessoal do skate ali, o Vamos, né? A Virgínia vai se confirmando e é o caso mais legal, né? Porque a gente falou quando venceu a Flórida. Quem que é? Ascensão ou é, assim,
é a maior ascensão, é o time que melhor joga futebol americano a partir daquela semana. Desempenho, paridade do time no papel em desempenho, Virgínia é um dos melhores times do país. Da semana passada para essa, vai ficar claro que assim, até o 7º mudou nada. Quem estava onde está segue se mantendo. Então, ainda não tivemos grandes mudanças. Por quê? Gosto de acreditar que isso vai se manter muito parecido até os jogos de conferência. Porque lá, efetivamente, a galera vai se enfrentar. Por exemplo, o número 1 e o 2 são da mesma conferência, estão a caminho, não se jogam na temporada regular, então estão a caminho de o quê? De se enfrentar no jogo de conferência. Texas A&M e Alabama, mesma coisa. A Georgia também, né? Então, desses 3, 2 vão se enfrentar no jogo de conferência. Então, mais 2 que vão se matar. E assim vai indo até a grande maioria desses. O time de Virgínia, ele é Virgínia o quê? Virginia Cavaliers. Cavaliers. Virginia Cavaliers. Pelotão de cavalaria da Virgínia, até por isso que é o Sabres ali. Não tem nada a ver então com piratas. Não. E nem skate, inclusive. Não, mas aqui o sabre, né, parece uma rodinha e parece um skate, né? Por isso que essa é a minha visão, né, cara? Conhece o teste de Rorschach, João? O teste de Rorschach é aquele... A gente já vê em filme, geralmente, mas é um teste verdadeiro que o psiquiatra ou psicólogo, ele levanta uma plaquinha, tem uma mancha ali, e aí tu tem que dizer o que tu tá vendo. Aí, com base naquilo que tu enxerga, você consegue traçar alguns perfis psicológicos. Então, isso aqui é quase que um teste de Rorschach. Tu olha aqui, ó, eu tô vendo um skate e um V em cima, que é o Vans, né? Tem gente que pode ver aqui o 2 olhinhos e um bigode, por exemplo, não, aquele bigodinho de... Enfim, eu convido você, o que você vê nos logos dos times de college? Deixa aí no comentário. Ô, Thiago André, vamos passar então, vamos olhar agora o preview da rodada, os jogos. Se você quer ver um bom jogo no final de semana de college... Aqui nós temos 6 boas opiniões para você, que são os destaques da rodada. Vale a pena você conferir. Então, começando por BYU e Texas Tech. Depois a gente tem Texas A&M e Brasil Onças, que é o... Missouri, isso. Ohio State e... Purdue. Caraca, Purdue. Eu ia dizer ponto. E aqui LSU e Alabama. Isso. Florida Gators e... Universidade Kentucky, Indiana e Penn State. Qual que é o melhor jogo daqui, Thiagão? O melhor jogo é BYU e Texas Tech. Por quê? É o número 8 e o número 9 do país se enfrentando. Opa, de conferência. top 10. É um jogo que vai mudar o rumo, talvez, da conferência. 100% de certeza, lógico, daqui a pouco acontece uma atrocidade nas semanas seguintes, que o vencedor dali vai estar no jogo de conferência, né? Normalmente isso acontece, lógico, você sai daqui e perde para um time da D3 ali num rachão que acontece, ele cai do ranqueamento, pode acontecer também, mas não é o normal. Outros 2 jogos que dá para destacar também, Texas A&M e Missouri, porque Texas A&M vai brigando para ser o melhor time da conferência há muito tempo e vencer Missouri, que hoje está sem quarterback titular, que é o Pribula, que se machucou no jogo passado, é um passo importante para isso. Terceiro jogo, e assim, o mais... sinal de interrogação de todos, Louisiana, LSU no caso, contra Alabama, é o primeiro jogo depois da saída do Kelly, então assim, tem uma margem para dizer, olha, esse time não é tão miserável quanto estava jogando, o treinador que era ruim, ou realmente a Louisiana é horrível como vem desempenhando. Sinceramente, gosto de acreditar que a Louisiana não era tão ruim e vai fazer um desafio extremamente complicado, jogando na casa da Alabama contra um dos melhores times do país. Beleza, cara. Aí tem o Ohio State aí com excelente wide receivers. Por que eu botei Ohio State e Purdue? Purdue é o time que tem um head coach que mais cometeu crimes nos últimos 10 anos por um treinador do college. Como assim? Ele tem 4 vitórias contra times top 5. Olha só. Purdue tá 2-7 na temporada. 2 vitórias, 7. Mas contra time bom ele... Ele tem 5 vitórias. Então assim, ele já venceu o Ohio State quando o Ohio State era o número 1 do país, né? Um jogo com com Haskins ainda como quarterback da Universidade de Ohio State. Acho muito difícil acontecer, mas assim, já aconteceu. Eu acho que o Ohio State não vai entrar com aquele salto alto que tradicionalmente a galera entrou, mas assim, é um jogo legal para se assistir. Beleza, cara. Aí tem Indiana e Penn State. Penn State tá aí por quê, cara? Muito mais por conta do enfrentamento, né? Tu joga contra a casa de Ohio State. E isso é uma coisa legal que acontece no college, que Penn State tem um dos estádios mais hostis do college. De verdade, é um lugar mais difícil de jogar contra. Então, basicamente, Indiana vai fazer enfrentamento contra
a universidade inteira de Penn State, porque o time é bem embaixo da média, mas assim, historicamente faz muita diferença a casa da Penn State em favor. Florida Gators versus Kentucky. Kentucky tem uma defesa de nível de NFL. Então, assim, é muito talento defensivo, são bons jogadores, é um esquema comum usado na NFL, então tu joga muita pressão pro ataque. Então é um enfrentamento legal pra saber quão bom realmente é essa linha ofensiva que eu venho destacando tanto há tanto tempo. Muito bom, muito bom. Mais algum comentário geral, Thiagão? Nada que eu queria destacar. Perfeito, muito obrigado, muito obrigado. Estamos aqui mais uma vez finalizando um outro programa aí do Zona Universitária. Thiagão, observe que eu estou com uma camiseta da Invictus, cara. Eu gravei hoje o Zona Neutra com ela, eu recebi esse final de semana dos nossos parceiros lá da Invictus, e essa camiseta aqui, ela é uma homenagem ao Salute to Service, né, que é esse momento ali nos Estados Unidos em que os times utilizam uniformes fazem aí não é uma simulação, mas lembram a parte militar, né? E aí, cara, é uma das camisas mais bonitas que eu já vi de Salute Service, porque ela é discreta, não é toda camuflada e sabe? Então, cara, gostei bastante desse verde oliva aqui, símbolo da NFL, shield discretinho, ela tem um detalhezinho na manga, e aqui, ó, ela tem uma partezinha de velcro, que tu recebe um patch, eu não trouxe o patch, eu deixei em casa, cara, mas tu recebe um patchzinho da NFL ou do time que você torce e você gruda aqui. Aí tu pensa, pô, por que esse patch não vem costurado? Porque se tu tiver um outro patch de uma viagem, de uma bandeira, um patch de alguma coisa que você queira colocar, você pode tirar um e botar o outro. Uhum. E tem inclusive uma mochila, cara, que é a mochila azul da coleção NFL deles, que já vem também com 2 patches de bônus, e eu ganhei a mochila deles, cara. Então eu tenho o patch do Miami Dolphins e eu tenho o patch da NFL. Então se eu quiser ir num local, pô, jogo do Dolphins, eu boto aqui. Se não é jogo do Dolphins, quiser fingir NFL, que nunca torceu pros Dolphins na vida, também tira o patch, isso, exatamente. Quer botar na mochila, cara, aí tu pode ter outros, né? Enfim, eu achei muito bacana. Tem um bonezinho também que tem a parte pra você colar os patches lá. Cara, muito, muito legal. E os produtos da Invictus têm uma qualidade extrema. E nós temos um cupom de desconto, Zona Neutra. Tudo junto, cara, te dá 10% de desconto. E se você for esperto, você vai lá no site da Invictus, que nós vamos deixar aqui o link na descrição, e vai fazer as tuas compras de Natal. Aí, ó. Pá, pega a visão. Compra agora, parceladinho, vai pegar um descontão, daqui a pouco vem o Black November ali e tal, paga barato e já dá os presentes lá no Natal. Era isso! Daqui a pouco teremos aí Zona de Fantasy vindo com Éder e Thiago Montanha. Se tudo der certo, esse programa foi postado às 4h30. E aí logo às 7h45, Éder e Thiago Montanha entram para falar de Fantasy. Quinta-feira temos Zona de React. E aí nós vamos cobrir o jogo excelente entre Las Vegas Raiders e Denver Broncos. Vamos pegar o Montanha em casa sofrendo com o Las Vegas. Ele vai sofrer com o Denver Broncos, que vai bater no Las Vegas Raiders, exatamente. E na semana que vem, 12h30 novamente, Zona Neutra. Muito obrigado, João. Valeu. Muito obrigado, Thiago. Valeu. Foi um prazer estar com vocês até aqui. Deixem um like, deixa o like, porque quanto mais like vocês deixarem, mais pessoas vão acompanhar o nosso trabalho. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe o Zona Neutra também nas redes sociais, @Zona Neutra_. Valeu, até semana que vem.